Hoje é dia de assunto polêmico, é dia de causar intriga por causa de ferramentazinha para segurança ofensiva. Óbvio que a gente vai focar na segurança ofensiva web para a gente ter um escopo, mas esse é só o primeiro episódio de uma possível playlist de tier list. Então, vamos classificar essas tools. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e antes da gente partir para a nossa tier list, se inscreve no canal porque o nosso objetivo é conseguir alcançar os 100 mil inscritos ainda nesse ano. A gente está nessa campanha e eu só vou conseguir alcançar esse objetivo com a sua ajuda. Dito isso, vamos para a nossa tier list para classificar algumas ferramentas que foram indicadas por vocês lá na caixinha que eu abri no Instagram algumas semanas atrás. Bem, aqui comigo a gente tem 4 categorias e 20 ferramentas. As categorias são as seguintes: indispensável, que seria tipo a categoria mais legal, a melhor categoria, uma ferramenta que você usa quase sempre ou sempre que você usa ela tem um retorno muito bom. Uma boa opção, que não necessariamente é uma ferramenta utilizada a todo momento, mas que cumpre muito bem com o que ela promete. Um situacional, ou mais ou menos, que aí entram duas possibilidades. Quando a ferramenta é muito boa, mas ela é situacional apenas para alguns pontos específicos, ou quando realmente a ferramenta ela é mais ou menos. E não recomendado, quando a ferramenta não cumpre mais o que ela prometia ou existem opções muito melhores no mercado. Então vamos começar aqui puxando uma delas e vendo qual vai ser a boa. Iniciando aqui já pelo Nikto, puxei aqui aleatoriamente e veio o Nikto. E eu tenho que dizer que o Nikto atualmente é não recomendado, né? Já faz muito tempo que eu não uso o Nikto para ser web scanner. Existem ferramentas muito superiores no mercado atualmente que fazem essa função de uma forma melhor. E é claro que isso tudo eu estou dizendo no dia que esse vídeo está sendo gravado, dia 20 de março de 2024, porque essas ferramentas amanhã já podem sofrer um update fenomenal e serem ferramentas indispensáveis. Vamos puxar uma outra tool aqui. WP Scan é uma boa opção? Sim, é uma boa opção, mas eu vou estar colocando esse cara no situacional. Por quê? Porque para você estar utilizando o WP Scan, você precisa ter um alvo WordPress e as informações que ele traz ali, apesar de serem bastante importantes, ainda não é o tipo de informação que pode mudar o jogo, que pode fazer com que a sua análise passe de um nível 1 para um nível 2 ou seja muito melhorada. Tudo bem? Vamos para o próximo, Wireshark, e aí tudo depende muito. Se a gente estiver falando de uma análise onde a infraestrutura está em jogo, você tem acesso interno, alguma coisa do gênero, a gente está dizendo que o Wireshark ele é indispensável. Agora, se você está fazendo uma análise mais externa e tudo mais, o Wireshark ele baixa para uma boa opção. Nesse caso, eu vou deixar o Wireshark como indispensável pensando num projeto mais completo de pentest, um projeto mais completo de análise de vulnerabilidade. Mas se você fosse para um bug bounty, por exemplo, é bem provável que esse Wireshark ele ficasse no boa opção. FileDomain, o FileDomain é uma boa opção, o FileDomain é indispensável. Pô, Afonso, mas eu não uso o FileDomain, eu uso outro tipo de solução, como por exemplo o Subfinder. Tranquilo, não tem problema, o Subfinder ele também é uma ferramenta muito boa para isso. E se você usa outra ferramenta que entrega as informações do mesmo jeito, que entrega as informações que você precisa de subdomínios, tudo bem, você pode estar colocando no lugar dessas duas aqui, não tem problema algum. Tudo depende se ela é uma ferramenta muito boa ou não. O Sublister aqui não entraria no máximo como uma boa opção, por exemplo. Beleza? Nmap. O Nmap ele é indispensável, independentemente do tipo de teste que você está fazendo. É bem provável que você vai precisar rodar um Nmap para conseguir ter ali o seu port scanner, a sua verificação de patches, a sua verificação de sistemas operacionais, até porque o Nmap ele tem muita coisa dentro do NSE script dele, ele entrega muita solução bacana. Show?
Puxando mais um aqui, o Reengine. O Reengine eu vou colocar como uma boa opção, mas ele fica entre a boa opção e o situacional, tá? Porque o Reengine, ele é uma ferramenta de reconhecimento, ele é uma ferramenta de recon voltado para a web e especificamente para bug bounty. Então ele entrega alguns dados bem interessantes de vulnerabilidades mais superficiais, também como vulnerabilidades ligadas a patches e tudo mais, né? E aí ele acaba sendo uma boa opção, mas nesse caso, como eu estou falando aqui, eu acho que ele se encaixa mais no situacional. É uma boa ferramenta, mas é uma ferramenta situacional. Dependendo do cenário que você pega, não vale a pena rodar o Reengine. Se você vai, por exemplo, pegar um ambiente menor, um ambiente com poucos subdomínios, poucos diretórios, mais fechadinho, o Reengine talvez não seja essa boa opção, porque ele vai demorar bastante para fazer o que ele precisa fazer para te entregar ali um resultado interessante. Indo aqui para a parte de cima, o Aquatone. O Aquatone é uma boa ferramenta, mas também é situacional. Entra no mesmo ponto do que o Reengine. O Aquatone ele tira prints das páginas, basicamente. Então ele vai lá e sai tirando print das páginas e coloca essas páginas dentro de um sumário, vamos dizer assim. Pô, aqui são todas as páginas de erro 403, aqui são todas as páginas de login, aqui são todas as páginas de info, e ele vai categorizando isso tudo, mas é situacional. Se você pega um ambiente menor, por exemplo, você não precisa utilizar o Aquatone. O Aquatone acaba sendo demais, sabe? Ele é demais para aquele ambiente que você está fazendo a sua análise. Então ele é situacional no meu ponto de vista. Indo para uma outra opção aqui, vou pegar aqui desse montinho e veio o Param Spider. O Param Spider ele é uma boa opção. Ele não é uma parada indispensável, porque dependendo da forma que você vai fazer o seu reconhecimento, a sua busca por parâmetros vai ser diferente. E o Param Spider ele tem um falso positivo e um falso negativo significativo. Dependendo do formato da solução que você vai estar analisando, os parâmetros que ele vai trazer para você não são tão exatos quanto deveriam ou como você conseguiria obter de forma manual fazendo uma verificação com algum tipo de proxy. Puxando aqui o DIRB eu vou colocar como não recomendado. Hoje existem soluções bem melhores do que o DIRB para se fazer um fuzzing de diretório, para se fazer uma descoberta de diretório. A gente tem FUF, a gente tem WFuzz, a gente tem um monte de opções aí que são melhores do que o DIRB, porque o DIRB é uma solução bastante antiga, já fazem muitos anos que ele foi desenvolvido e outras soluções bem melhores foram criadas até então. Uma outra tool é o Nessus. O Nessus eu vou colocar como uma boa opção, não vou colocar ele como indispensável, porque o Nessus ele tem a questão de ser pago. Ah, Afonso, mas existe o Nessus gratuito. Tudo bem. Se você estivesse falando aqui que você tem o Nessus pago, talvez eu colocaria ele como indispensável, mas ele é bastante caro, bastante salgado para uma pessoa individual ir lá e comprar, mais em conta para empresas maiores, né, que acabam tendo um faturamento maior. Então esse cara ele fica ali como boa opção. Eu acho que o Nessus é sim uma boa opção, mas não chega a ser uma ferramenta indispensável. O Nuclei aí depende bastante do cenário que você vai estar analisando. É uma ferramenta bastante completa, é uma ferramenta bastante interessante, que possui templates bem legais e você pode criar os seus próprios templates para reconhecimento, para verificações, mas eu ainda colocaria ele como uma boa opção e não como uma ferramenta indispensável, ok? Apesar de gostar bastante, eu gosto bastante do Nuclei, mas ainda acho que é uma boa opção e não indispensável, diferentemente do Burp Suite, que hoje é o meu proxy manual favorito. E você pode questionar, pô Afonso, mas aí o Burp Suite ele também tem a função paga igualmente o Nessus. Ok, compreendo o que você está falando, mas o Nessus gratuito e o Nessus pago ele tem uma diferença bem grande. E outra, o Nessus ele não é uma ferramenta que te permite fazer verificações manuais, porque ele é uma ferramenta de automatização de scan, principalmente de infraestrutura. Já o Burp Suite, as funcionalidades gratuitas disponíveis para a gente dentro dele, que são as funcionalidades voltadas para proxy, são excelentes. A gente consegue trabalhar
tranquilamente com o repeater, a gente consegue trabalhar tranquilamente com o seu proxy ali dentro e funciona de uma maneira bem bacana. A versão paga tem a principal diferença, a automatização de verificações. Então isso também tem uma diferença. Eu acho hoje o Burp Suite indispensável. Contudo, se você utiliza algum outro tipo de proxy para análise manual, à vontade para substituir esse cara. E antes da gente partir para as outras ferramentas que ainda estão aqui, se você tem alguma lista de ferramenta em específica que você quer que a gente faça uma parte 2, deixa aqui nos comentários, tá? Deixa nos comentários para a gente seguir com uma parte 2. Lembrando que essas ferramentas que vocês estão vendo aqui são ferramentas que foram sugeridas lá no Instagram do Guia Anônima, @canal Guia Anônima. Eu não tirei essas ferramentas da minha cabeça, o pessoal que mandou numa caixinha de pergunta lá, beleza? Então, se você quer outras ferramentas nesse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários. Partindo para o OpenVise, eu acho que o OpenVise ele já foi uma boa opção, tá? Eu acho que ele já foi uma boa opção. Hoje em dia eu colocaria ele como situacional. Depende bastante. Para quem não sabe, o OpenVise ele é um cara que foi criado para ser um substituto do Nessus de maneira gratuita. O OpenVise é da Greenbone hoje. Mas o OpenVise ele é bem chatinho de configurar, ele é bem chatinho de conseguir instalar ele da forma correta. Se dá um pau no OpenVise, você tá ferrado para conseguir correr atrás e resolver. Então, por isso eu acho ele uma ferramenta mais ou menos. Não é nem a questão de ser situacional, é de ser mais ou menos mesmo. É muito mais fácil você pegar um Nessus gratuito e colocar para rodar do que você pegar o OpenVise, que na teoria deveria ser open source e open tudo, e colocar ele para funcionar ali também. Já faz um tempo que eu não uso o OpenVise aí, a não ser que ele tenha melhorado drasticamente de um ano para cá e eu esteja falando besteira. Mas hoje, mais ou menos, não é nenhuma ferramenta tão reconhecida e recomendada por outros profissionais, livros, artigos e tudo mais. O CTOolkit, né, o famoso SET, eu vou colocar aqui como não recomendado. Eu particularmente não vejo muito sentido no CTOolkit. Talvez você aí que trabalhe com engenharia social, trabalhe com alguma função do CTOolkit, me corrija e diga que eu estou errado, mas hoje para o meu dia a dia o CTOolkit simplesmente ele não é utilizável, ele não é necessário, é simplesmente mais uma ferramenta instalada só, por isso que eu coloquei como não recomendado, lembrando que eu estou dispondo apenas a minha opinião aqui, até porque não poderia ser diferente, eu que estou gravando o vídeo, né? O Metasploit eu vou colocar como uma boa opção. Não vou dizer que é indispensável, porque não é, né? Mas vou colocar como uma boa opção aqui. Talvez situacional, tá? Talvez situacional, porque, depende bastante aí da questão do seu alvo, como que o seu alvo está configurado, qual que é a defesa do seu alvo e tudo mais. Vou colocar como uma boa opção. Já o ASP-Zap eu vou deixar como situacional. Eu entendo que muita gente utiliza a parte gratuita do Burp Suite manual e para automatizada utiliza o ASP-Zap, né? O ZD Application Proxy. Só que eu vou deixar aqui como situacional e não como mais ou menos, porque eu acho que é uma ferramenta bem bacana, mas porque ele cria muito ruído. E dependendo do alvo que você está avaliando, você não pode ter tanto ruído assim, você não pode mandar centenas de milhares de requisições para o seu alvo, porque senão você é bloqueado pelo firewall, pelo AF dele. Por isso que eu vou colocar o Zap como situacional, porque se você tiver um ambiente um pouco mais controlado, se você tiver um ambiente um pouco mais monitorado, você vai ter problemas com o Zap, você vai ter dificuldade com esse cara, porque ele vai causar muito ruído e vai ferrar bastante o seu teste. Você vai ter que trocar de IP muitas vezes ou vai ter que burlar esse sistema de monitoramento e defesa. O WFuzz eu vou colocar como indispensável, tá? É uma ferramenta hoje de verificação de diretórios que eu mais utilizo, tá? É o WFuzz, mas como eu disse antes, existem outras ótimas opções, como por exemplo o FUF, mas vou deixar o WFuzz aqui. Eu acho que ele é bastante prático, bastante funcional e tem atualizações frequentes, ele funciona de uma forma bem bacana. Ele hoje para mim seria aí um substituto do Dirb, que eu coloquei lá embaixo como não recomendado, por exemplo, tá?
Indo para a próxima, o Dalfox eu vou colocar como boa opção, assim como eu coloquei o Param Spider. Normalmente eles são utilizados em conjunto, né? O Dalfox aí para busca de vulnerabilidades em endpoints, principalmente quando a gente se fala de XSS, mas ainda assim é uma boa opção, pode te ajudar em alguns momentos, em outros entregar alguns falsos positivos ou falsos negativos, que ocorre bastante com o Dalfox, dele te entregar um endpoint lá que, segundo ele, é um endpoint que tem uma vulnerabilidade de XSS, você acessa o endpoint e não tem porcaria nenhuma. Acontece muito com o Dalfox, é bastante comum, mas tudo bem, vai do core da programação dele ali, na verificação que ele faz no retorno daquela requisição. Não tem muito para onde escapar. E para a gente fechar o SQL Map, eu também vou colocar como uma boa opção. Poderia estar no situacional, porque tudo depende, mas é uma ferramenta muito utilizada e para a questão de automação de verificações de SQL Injection é a ferramenta mais recomendada e reconhecida no mercado. Então, esse é o tier list das 20 ferramentas que vocês mandaram para mim na caixinha de perguntas. Se você quiser aprender um pouco mais sobre segurança da informação e hacking, dá uma olhada aqui na descrição, porque a gente tem o fundamentos.guianonima.com, o treinamento do Guia Anônima, que tem como objetivo ensinar para você as bases de segurança da informação e hacking, como redes de computadores, lógica de programação, banco de dados, arquitetura de computadores e também, é claro, as terminologias e as ferramentas de segurança da informação. Algumas que a gente viu nessa tier list estão disponíveis lá no nosso treinamento. Se você quiser dar uma olhadinha em roadmap, ou seja, o que você precisa estudar para ser um profissional ou para começar a avançar aí na parte de cybersecurity, a gente também tem o nosso roadmap totalmente gratuito, roadmap.guianonima.com, também disponível lá no nosso GitHub, beleza? Não se esqueça de se inscrever para a gente conseguir alcançar a nossa meta de 100 mil inscritos ainda desse ano. Deixa o like e compartilhe esse vídeo no seu grupo de estudos. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.